Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 19 de maio, estamos na 7ª semana do tempo pascal e vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Estamos no final do Evangelho de São João. Também hoje é véspera do domingo de Pentecostes. A solenidade de Pentecostes encerra o tempo pascal, porque Pentecostes e Páscoa são facetas diferentes da mesma realidade da ressurreição do Senhor. A ressurreição de Cristo manifesta a vida que vence a morte, e a descida do Espírito Santo faz que essa ressurreição se torne um acontecimento na alma de cada batizado. Pela graça do Espírito Santo, o ressuscitado vive em nós. Estamos às portas de celebrar esse mistério profundo da nossa fé. E nós escutamos esse evangelho onde aparece uma figura que é pascal, que desde o domingo de Páscoa ele vem nos acompanhando, que é a figura desse discípulo que Jesus amava. Se vocês se recordarem, no evangelho do domingo de Páscoa, nós temos Pedro e este discípulo correndo ao escutarem a notícia que tinham roubado o Senhor. E naquele evangelho daquele domingo de Páscoa, nós escutávamos que, ao entrar dentro do sepulcro vazio, ao ver os panos ao lado, aquele discípulo que Jesus amava, viu e acreditou. Também nós temos, como nós escutamos nesse evangelho de hoje, que o escritor faz uma memória de que a primeira vez que esse discípulo aparece é naquele momento da ceia, que o Senhor anuncia que irá ser entregue, que irão traí-lo. E o discípulo, ao declinar a sua cabeça no peito do Senhor, pergunta: quem irá trair? E também nós escutamos no relato da sexta-feira da paixão que estávamos de pé junto à cruz, a mãe de Jesus, Maria Madalena, e o discípulo que Jesus amava. E nós escutamos no final do Evangelho que, quando o Senhor aparece ressuscitado na beira do mar da Galileia, quem reconhece que é Jesus é o discípulo que Jesus amava. Claro que nossa tradição espiritual sempre identificou esse discípulo como o próprio evangelista João. Mas, se nós olharmos bem profundamente, esse discípulo aparece nos momentos talvez cruciais: a ceia, a cruz, o sepulcro vazio e a aparição do ressuscitado. E aqui, ele aparece nesse desfecho do Evangelho. Porque, mais do que
uma forma de João se colocar no texto. Aqui, esse discípulo, ele é a figura do crente, do verdadeiro discípulo. Ele está no texto como aquele que é o molde, o testemunho de como os discípulos de todos os tempos devem agir, devem estar junto do seu Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, se nós olharmos e interpretarmos dessa forma, e a igreja desde muito cedo interpretou que era uma forma de João me colocar naquele texto. Era a forma de João, o evangelista João, colocar os cristãos como que eu e você devemos viver e agir. Nós devemos a todo instante reclinar a nossa cabeça no peito do Senhor, escutar as batidas do coração de Deus, que nos ama e quer se entregar por nós. Somente aquele que escuta a voz do coração de Deus é capaz de ficar de pé junto à cruz. O discípulo é aquele que, diante das realidades de morte, dos sepulcros que aparecem na nossa vida, ele acredita, ele continua crendo, ele vê. O discípulo é aquele que, com o olhar de fé, reconhece o ressuscitado. Sempre tem o olhar fixo naquele que deu a vida por nós, naquele que venceu a morte. Amado irmão, querida irmã, que o Senhor possa renovar o nosso coração, essa disposição de viver esse discipulado, de viver a nossa vida de fé, a semelhança e inspirados por essa figura bíblica que nos ajuda a viver uma fé pascal. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, o Cristo ressuscitado vive em nós. Por isso que o Evangelho termina dizendo que aquilo que Jesus fez não daria para ser escrito em nenhum livro. Por quê? Jesus continua fazendo, Jesus continua realizando de fato. Não existe texto no mundo, acho que não existe, talvez hoje, com nossa vida tecnológica, não existe memória, né? Não existe gigabytes que podem, de fato, acoplar, armazenar tudo que Jesus fez, porque desde sempre, há quase 2000 anos, há 2000 anos, o Senhor está realizando através da sua igreja, está manifestando a sua graça, a sua salvação nos discípulos que Ele conquistou pelo mistério da sua cruz. Que o Senhor nos dê essa graça de, edificados pela sua ressurreição, sempre mais manifestar com a nossa vida que o Senhor continua realizando e irá realizar para sempre e todo sempre a sua graça de salvação. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.